Um filósofo escreveu um livro tão perigoso que ele só permitiu que fosse publicado depois da sua morte, porque quem lesse até o fim seria forçado a questionar Deus, a alma e o livre-arbítrio. Existe um livro que foi escrito para ser uma armadilha. Não uma armadilha no sentido vulgar, não uma manipulação barata, não uma propaganda disfarçada, não um panfleto ideológico vestido de filosofia. Uma armadilha de uma elegância tão perfeita que 300 anos depois ainda funciona, ainda captura, ainda força o leitor a chegar a conclusões que nunca quis tirar. E o homem que a construiu sabia exatamente o que estava fazendo. Baruch Spinoza trabalhou nesse livro por mais de 15 anos. Começou em 1661. Poliu cada argumento com a mesma precisão com que polia as lentes de vidro que pagavam seu aluguel. Cada definição escolhida com cirurgia, cada axioma posicionado com intenção, cada proposição avançando 1 milímetro em direção a uma conclusão que ele nunca anunciava abertamente, porque anunciar seria destruir a armadilha antes que ela fechasse. O livro se chama Ética, e ele nunca o publicou em vida. Quando Spinoza morreu, em fevereiro de 1677, com os pulmões destruídos pelo pó de vidro e 44 anos vividos na periferia do mundo intelectual europeu, seus amigos encontraram o manuscrito numa mala trancada. Enviaram para o editor em Amsterdã no mesmo dia, como se ele houvesse planejado isso também. Para entender o que torna a ética diferente de qualquer outro livro de filosofia já escrito, você precisa entender o mundo intelectual em que ela nasceu. O século XVII era o século da geometria, não apenas como disciplina matemática, mas como ideal epistêmico, como modelo do que o conhecimento deveria ser. Euclides havia demonstrado 2000 anos antes que, a partir de um pequeno conjunto de definições e axiomas evidentes por si mesmos, era possível derivar com certeza absoluta verdades que jamais poderiam ser negadas. O teorema de Pitágoras não era uma opinião, não era uma tradição, era uma demonstração. E nenhuma autoridade religiosa, nenhuma censura, nenhuma excomunhão podia fazê-lo ser falso. Galileu havia usado geometria para descrever o movimento dos corpos. Descartes havia tentado reconstruir toda a filosofia a partir de fundamentos indubitáveis, mores geométrico. A geometria era a linguagem da certeza num mundo onde tudo mais, a religião, a política, a moral, estava em disputa violenta. Spinoza reconheceu esse prestígio e decidiu usá-lo. Mas havia algo mais, algo que quase ninguém menciona. A escolha do formato geométrico não era apenas uma questão de rigor intelectual. Era uma estratégia de sobrevivência. Pense no que Spinoza estava prestes a argumentar: que Deus não é um ser pessoal que ouve orações e intervém na história. Que o livre-arbítrio, tal como a tradição religiosa o entendia, é uma ilusão nascida da ignorância das causas que nos movem. Que a alma não sobrevive ao corpo, que a moral não precisa de fundamento sobrenatural. Qualquer uma dessas proposições, formulada diretamente, era suficiente para destruir uma reputação, custando liberdade ou a vida. Giordano Bruno havia sido queimado em Roma em 1600 por ideias menos explosivas. Galileu havia sido forçado a abjurar sob ameaça de tortura em 1633. A Inquisição não estava distante. Mesmo na relativamente tolerante Amsterdã, a censura existia, funcionava e tinha dentes. Mas havia uma forma de dizer o imperdoável que tornava a censura muito mais difícil. Se você embala suas conclusões mais radicais dentro de uma estrutura lógica que começa com premissas aparentemente inocentes, que avança passo a passo com uma transparência matemática, que obriga o leitor a acompanhar cada inferência antes de revelar aonde está indo, você cria um problema singular para qualquer censor. Para proibir o livro, é preciso identificar o erro. E para identificar o erro, é preciso apontar qual definição é falsa, qual axioma é inaceitável, qual passo lógico falha. E se não houver erro identificável, se cada passo for válido, se cada inferência for necessária, então proibir o livro é admitir que a verdade é perigosa, o que é uma confissão devastadora. A ética começa de forma aparentemente inofensiva, quase entediante para o leitor moderno desacostumado ao estilo. Definição 1.
por causa de si, entendo aquilo cuja essência envolve existência, ou seja, aquilo cuja natureza não pode ser concebida senão como existente. Definição 2. Disse finita em seu gênero a coisa que pode ser limitada por outra da mesma natureza. Definição 3. Por substância, entendo aquilo que existe em si mesmo, e por si mesmo é concebido. Quem vai se incomodar com isso? Onde está o perigo? Parece escolástica medieval, terminologia técnica, área do exercício acadêmico. E é exatamente aí que a armadilha começa. A fechar. Porque Spinoza está nessas primeiras definições, estabelecendo o vocabulário que controlará o jogo inteiro. Está definindo os termos com tanta precisão que cada passo subsequente será difícil de negar sem atacar as próprias definições. E atacar as definições exige mostrar que elas são internas inconsistentes ou que contradizem algo mais evidente, o que no caso de Spinoza ninguém conseguiu fazer com sucesso até hoje. Mas há um detalhe que quase ninguém percebe ao ler essas primeiras páginas. A primeira grande proposição que Spinoza demonstra na parte 1 da Ética é que só pode existir uma substância, uma única substância, infinita, que ele chama de Deus, ou natureza. Deus sive natura. A demonstração parece um exercício lógico abstrato, mas o que ela está fazendo, silenciosamente, é eliminar a possibilidade do Deus judaico-cristão. Se só existe uma substância, Deus não pode ser um ser separado do mundo que o criou. Criação implica que havia um Criador e uma criatura, duas coisas distintas. Mas se só existe uma substância, não pode haver dois. Portanto, Deus não criou o mundo, Deus é o mundo. Ou melhor, o mundo é um dos infinitos modos pelos quais a substância única se expressa. Um Deus que não criou o mundo, que não está separado do mundo, que não pode intervir no mundo porque não existe fora do mundo, esse Deus não pode ouvir orações. Não pode recompensar os justos ou punir os ímpios. Não pode revelar mandamentos. Não pode fazer milagres. Tudo isso estava contido nas definições iniciais. Tudo isso era a consequência lógica necessária de premissas que pareciam inocentes. E o leitor já havia aceitado cada passo antes de perceber aonde estava sendo levado. Mas Spinoza percebeu algo ainda mais perturbador do que simplesmente dissolver o Deus pessoal. Se Deus é a totalidade do que existe, e se tudo o que acontece é um modo de expressão dessa substância única, então o que acontece com o livre-arbítrio? Na parte 1, Spinoza demonstra que tudo o que existe segue necessariamente da natureza de Deus. Cada evento, cada pensamento, cada escolha humana é a manifestação necessária da substância única, da mesma forma que os teoremas de Euclides são consequências necessárias dos axiomas. Não há contingência real. Não há acidente. Não há milagre, porque o milagre seria uma interrupção da ordem necessária das coisas, o que é impossível se tudo segue necessariamente da natureza divina. E não há livre-arbítrio no sentido tradicional. A sensação de que escolhemos livremente é, para Spinoza, o resultado da ignorância das causas que nos determinam. Uma pedra atirada ao ar, se tivesse consciência, acreditaria estar escolhendo sua trajetória. Isso levaria você, leitor do século XVII, a uma crise imediata. Porque toda a arquitetura moral e jurídica da época era construída sobre a premissa do livre-arbítrio. Pecado pressupõe escolha. Salvação pressupõe mérito. Punição pressupõe responsabilidade. Se não há livre-arbítrio, toda essa estrutura desmorona. E Spinoza sabia disso, e continuou escrevendo. A parte 2 da Ética é onde o golpe mais profundo é desferido. E é dado com a mesma frieza matemática, o mesmo estilo desapaixonado, a mesma aparente neutralidade técnica. Spinoza demonstra que mente e corpo não são substâncias separadas, o que equivalia a demolir Descartes, mas dois atributos da mesma substância. Dois aspectos da mesma realidade, descritos em linguagens diferentes. A implicação é imediata e devastadora. Se mente e corpo são inseparáveis por natureza, a mente não pode existir sem o corpo. Quando o corpo morre, a configuração específica que produzia aquela mente particular se desfaz. Não há substância imaterial sobrevivendo para encontrar julgamento, paraíso, purgatório ou inferno. Mas observe o que Spinoza fez antes de chegar aqui. Construiu 15.
proposições sólidas sobre a natureza da substância, estabeleceu a unidade de Deus e natureza, demonstrou a necessidade de todos os eventos, e só então, depois que o leitor havia percorrido toda essa estrutura, introduziu a questão da mente e do corpo, agora inevitavelmente enquadrada nos termos que ele havia definido. O leitor que chegasse à proposição 13 da parte 2, o objeto da ideia que constitui a mente humana é o corpo, já havia aceitado todas as premissas que tornavam essa conclusão necessária. Recuar agora significaria rejeitar todo o argumento desde o princípio, o que exigia encontrar um erro específico, uma falha demonstrável, não apenas um desconforto com as consequências. E aqui chegamos ao coração da questão que perturba filósofos e teólogos desde então. A ética é um livro de filosofia ou uma armadilha lógica projetada para destruir crenças sem que o leitor perceba? A resposta honesta é as duas coisas. E a distinção, talvez, não importe tanto quanto parece. Toda filosofia rigorosa é, em algum sentido, uma armadilha. Sócrates construía diálogos que levavam os interlocutores passo a passo até conclusões que eles não queriam aceitar. Descartes iniciava as meditações convidando o leitor a duvidar de tudo, para depois reconstruir o conhecimento sobre novas bases. A argumentação filosófica, na sua forma mais honesta, é sempre um convite a seguir o argumento onde quer que ele leve, mesmo quando leva a lugares desconfortáveis. O que torna Spinoza diferente é a magnitude do que estava em jogo. Ele não estava argumentando sobre questões técnicas de metafísica que interessavam apenas a especialistas. Estava argumentando sobre Deus, alma, livre-arbítrio, salvação, as questões que estruturavam a identidade e a vida cotidiana de absolutamente toda pessoa culta da Europa do século XVII. Estava usando um método irrefutável para chegar a conclusões que subvertiam as fundações civilização ocidental tal como existia, e sabia que o livro só poderia ser publicado depois de sua morte. Existe algo singularmente sombrio na imagem dessa mala trancada. Por 15 anos, enquanto polia lentes em quartos alugados, enquanto recebia visitantes que vinham de toda a Europa para conversar com ele, enquanto recusava cátedras e benesses que comprometeriam sua independência, Spinoza carregou consigo esse manuscrito, adicionando, revisando, aperfeiçoando. Não para que ninguém visse em vida, mas para que fosse irrefutável quando o tempo chegasse. Há algo que lembra não um filósofo, mas um armeiro. Alguém que passa anos construindo uma arma que sabe que nunca verá usada, mas que constrói com precisão absoluta, porque o que importa não é o momento do disparo, mas a qualidade do que é construído. Mas havia uma dimensão adicional nessa escolha que vai além da prudência. A publicação póstuma não era apenas uma precaução de segurança. Era também uma declaração filosófica em si mesma. Spinoza estava dizendo, com esse gesto, que a verdade não precisa de proteção institucional, não precisa de autor vivo para defendê-la. Ou está de pé, ou cai. E se cai, que caia por razões intelectuais, não por razões políticas. Friedrich Nietzsche, 2 séculos depois, reconheceu esse gesto. A coragem de escrever para um futuro que você não verá, de colocar suas ideias mais perigosas no mundo, sabendo que você estará morto quando elas explodirem. Isso era, para Nietzsche, a marca do pensador genuíno, em oposição ao pensador profissional. Mas existe um paradoxo no centro desta história que ainda não foi totalmente explorado. Se o formato geométrico era uma armadilha retórica, um dispositivo para fazer o leitor aceitar premissas antes de revelar as conclusões, então a própria eficácia da armadilha levanta uma questão sobre a natureza do argumento. Uma armadilha funciona porque o alvo não vê que está sendo capturado. Mas um argumento filosófico genuíno deveria funcionar de forma diferente. Deveria convencer porque é verdadeiro, não porque é habilmente construído. Spinoza era um desses dois? Um filósofo buscando a verdade ou um retórico disfarçado de lógico? A resposta mais honesta é que a distinção é falsa. O formato geométrico não era apenas uma estratégia retórica, era a expressão de uma convicção filosófica profunda. Que verdades filosóficas genuínas, como verdades matemáticas, deveriam poder ser demonstradas a partir de princípios evidentes.
que se uma conclusão não pode ser derivada de princípios que qualquer pessoa racional aceitaria, então não é filosofia. É opinião, é tradição, é preferência vestido de raciocínio. A armadilha funcionava porque o argumento era sólido, não porque o leitor era manipulado, mas porque o leitor era convidado a pensar com rigor, e pensar com rigor, a partir de certas premissas, realmente leva àquelas conclusões. E isso é muito mais perturbador do que uma simples manipulação retórica. Hegel leu a Ética e disse que qualquer filosofia séria tinha que passar por Spinoza. Não porque concordasse com todas as conclusões, mas porque Spinoza havia colocado uma questão que não podia ser ignorada. Se você vai pensar sobre o todo, sobre a totalidade do que existe, você precisa de uma linguagem que seja ela mesma rigorosa como a realidade que descreve. E o que Hegel percebeu, talvez com mais nitidez do que qualquer outro leitor posterior, é que o formato geométrico da Ética não era separável do seu conteúdo. A escolha de escrever more geométrico não era apenas pedagógica ou estratégica, era uma afirmação ontológica. A realidade tem estrutura racional. Pode ser descrita com precisão. As coisas seguem umas das outras de forma necessária, assim como os teoremas seguem dos axiomas. Se Deus é a totalidade do que existe, e se essa totalidade tem estrutura racional, então a linguagem adequada para descrevê-la é a linguagem da razão em sua forma mais pura. Geometria não como metáfora, mas como correspondência. O livro não era sobre a realidade. Era, na medida em que qualquer livro poderia ser, a realidade descrevendo a si mesma. Há um detalhe que quase nenhum leitor casual da Ética percebe. O livro termina com a parte 5, intitulada Da Potência do Intelecto ou da Liberdade Humana. E as últimas proposições, depois de 15 anos de geometria fria, de dedução implacável, de desmonte sistemático de todas as ilusões consoladoras, as últimas proposições são sobre beatitude. Não a beatitude da salvação cristã, não a recompensa celestial, mas uma espécie de paz que Spinoza descreve como o resultado de compreender a realidade tal como ela é, de entender a própria natureza, as próprias emoções, as próprias determinações causais, de agir, na medida do possível, a partir do entendimento em vez da ignorância. A felicidade não é o prêmio da virtude, escreve ele, mas a própria virtude. Depois de construir uma armadilha lógica que destruiu Deus, o livre-arbítrio e a alma imortal, Spinoza termina com uma afirmação de que a vida humana pode ainda ter sentido. Que compreender a necessidade de tudo que existe, incluindo a própria finitude, é uma forma de liberdade mais profunda do que a ilusória liberdade do livre-arbítrio metafísico. E aqui, a armadilha revela sua segunda face. Não era apenas uma destruição, era uma reconstrução. Spinoza não estava apenas demolindo crenças antigas, estava propondo uma fundação diferente para a existência humana. Uma fundação que não precisava de milagres ou almas imortais, mas que ainda podia sustentar algo que se parecesse com sabedoria, com ética, com paz. O manuscrito chegou ao editor em Amsterdã no dia da morte de Spinoza. Foi publicado ainda em 1677 e imediatamente proibido. A proibição confirmou o que Spinoza havia calculado. Os censores perceberam o perigo, mas perceberam tarde demais, porque a armadilha já estava aberta para qualquer um que soubesse ler latim e tivesse coragem para percorrer as demonstrações até o fim. Nos séculos seguintes, o livro sobreviveu na clandestinidade, em cópias manuscritas circulando entre intelectuais que sabiam o que estavam arriscando. Leibniz visitou Spinoza em 1676, um ano antes de sua morte, e passou horas em conversação com ele. Nunca admitiu publicamente a extensão da influência que Spinoza exerceu sobre ele. Era perigoso demais. Mas os estudiosos modernos encontraram nas margens dos manuscritos de Leibniz sinais inconfundíveis do que havia sido discutido naquele encontro. A armadilha estava se espalhando. Einstein, em 1929, ao dizer que acreditava no Deus de Spinoza, estava fazendo algo mais do que uma declaração teológica pessoal. Estava dizendo que a estrutura da física moderna, sua busca por leis universais, por ordem racional subjacente à aparente complexidade do cosmos, correspondia à intuição filosófica central da ética.
A realidade tem estrutura. Essa estrutura é racional. Pode ser descrita matematicamente. E essa descrição matemática não é uma convenção humana arbitrária, mas uma correspondência genuína entre o pensamento e o mundo. Spinoza havia dito isso em 1675, escrevendo Moria Geométrico, usando definições e axiomas e demonstrações. Einstein o estava confirmando em 1929, usando equações diferenciais e geometria do espaço-tempo. Dois homens, separados por 2 séculos e meio, ambos buscando a mesma coisa, a linguagem adequada para descrever uma realidade que é racional em sua própria estrutura. E os dois sabiam que essa busca tinha consequências, que um cosmos governado por leis necessárias não deixava lugar para um Deus que suspendia essas leis quando recebesse orações suficientemente fervorosas. A armadilha havia capturado até os físicos. Mas, questão que persiste, a questão que talvez nunca encontre resposta completamente satisfatória, é esta. Quando você lê a Ética e percebe, a certa altura da parte 1 ou da parte 2, que está sendo conduzido passo a passo em direção a conclusões que subvertem tudo que sua cultura lhe ensinou a acreditar, o que você faz com essa percepção? Você pode fechar o livro. Muitos fecharam. Muitos ainda fecham. Você pode atacar as definições. Filósofos tentaram. Nenhum conseguiu de forma realmente convincente. O que não significa que ninguém irá, mas que até agora a estrutura resistiu. Você pode aceitar as conclusões e reconstruir a sua relação com a existência sem as ilusões que Spinoza demoliu. Isso é o que Spinoza esperava, e é o caminho mais difícil. Ou você pode fazer o que a maioria fez historicamente: viver como se as conclusões de Spinoza fossem falsas, mesmo sabendo que não consegue refutá-las. Manter as crenças confortadoras, não porque as demonstrou verdadeiras, mas porque sem elas a existência parece insuportável. Spinoza não tinha piedade para com essa última opção. Para ele, viver numa ilusão reconhecida como ilusão era a forma mais profunda de servidão. Era a pedra que, tendo consciência, ainda acreditaria estar escolhendo sua trajetória. A mala trancada é a imagem que fica. Não os argumentos brilhantes, não as citações de Einstein ou de Hegel, não as confirmações da neurociência. A mala trancada. Um homem que passou 15 anos construindo uma armadilha lógica, que sabia que morreria antes de ver o que ela faria ao mundo, que trancou o manuscrito e o enviou ao editor no último dia de sua vida, como quem cumpre uma missão que começou muito antes e terminará muito depois. Há algo nesse gesto que vai além da filosofia. É quase uma forma de fé, uma fé sem Deus pessoal, sem promessa de recompensa, sem certeza de que alguém entenderá ou se importará. Uma confiança de que a verdade, rigorosamente construída, encontra seu caminho. Ou talvez seja simplesmente a lógica da própria armadilha. Uma vez fechada, ela continua funcionando, independentemente do armeiro, independentemente do tempo. Você está lendo sobre ela agora, o que significa que ainda está aberta. E que a questão, a ética é um livro de filosofia ou uma armadilha projetada para destruir crenças sem que o leitor perceba? Pode ter uma terceira resposta que Spinoza nunca formulou explicitamente, mas que parece estar contida em cada proposição, em cada demonstração, na própria escolha do formato. Talvez as melhores armadilhas sejam aquelas que, quando fecham, não aprisionam, libertam.